Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cristo Pode. Hoje a gente quer conversar sobre algo que talvez você tenha dificuldade de admitir, mas que com certeza você e eu já passamos por isso em algum momento da nossa vida. Não é mesmo, Duda? Exatamente. Aquele momento em que o coração está mais frio, que você não sabe mais se você deve orar, se você deve esperar. Parece que você está fraco e você continua indo, mas sem muita direção. É por isso que esse episódio existe, porque a frieza espiritual, ela é real, ela é calma, ela é silenciosa, mas ela não é permanente. E por isso a gente tem que falar sobre isso. Hoje a gente convidou uma pessoa especial que Duda vai apresentar para vocês. Eu quero que você já comece aí a seguir o Cristo Pode no YouTube, Cristo Pode com D mudo. Já manda aí esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de assistir ou que precisa assistir. Manda para várias pessoas. Se você não souber para quem mandar, pode mandar. Quanto mais gente você mandar, melhor. Porque a palavra de Deus precisa ser alcançada, né? Então, no Instagram, nós estamos com CristoPod_, com D mudo também. E eu vou passar aqui para a Duda, que ela vai apresentar o nosso convidado super especial de hoje. E para essa conversa, a gente chamou alguém que lida com pessoas que estão passando por esse processo. É uma pessoa cheia de verdade, presença e expectativa. Irmão Henderson, gente, ele é multitarefa, né? A gente foi pesquisar sobre ele. Ele é locutor, ele é pedagogo, ele é pai, ele é pregador, ele é presbítero, ele é muita coisa. É assim que o céu procura, viu? Glória a Dificilmente Deus. Deus vai procurar quem está parado e quem está sentado. Glória Então, a é uma honra, Deus. irmão Henderson, receber o senhor aqui, né? Está agregando conosco para o reino espiritual. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Que alegria, né? Paz do Senhor, meus irmãos. A honra é minha de estar aqui, a alegria é minha. E às vezes eu fico pensando também, essa rapaz, eu faço muita coisa, às vezes eu me atrapalho. Esqueceu de uma coisa, empreendedor também, né? A Também gente é. pesquisou. E conhecem bastante, né? Interessante, porque, de fato, eu gosto muito de poder, né, ver essa direção de Deus, aproveitar as oportunidades. E me sinto feliz em estar aqui com vocês, né, nesse projeto. Estou muito alegre, né, em poder saber, conhecer e ver a boa mão do Senhor, né? Deus conta com os corajosos, né? Deus Aleluia. conta com os corajosos, né? E a gente já vai começando aqui o conteúdo e me dirigindo a você aí. Deus conta com você, Deus conta com a gente, né? Aproveitemos bem o nosso tempo, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, eu queria só entregar uma lembrancinha em nome do Cristo Pode, Coisa boa. Glória a para fazer Deus. parte aí do seu dia a dia. Espero que goste. Obrigado. Maravilha. Para me tirar aqui, vou tirar, viu? Pode, Pode. fique à Por vontade. favor. Eu adoro abrir, que as Eita. pessoas abram presente. Ah, Adoro ver a reação. top demais. Já tem um canto especial lá em casa já para Glória a ficar e nós Deus. utilizarmos. Eita. Olha. Maravilha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eita, que top, viu? Com certeza. Tomar água no trabalho assim, colocar o copo lá bonitão. Olha que top aí. Muito obrigado, viu? Top Glória a demais. Assinatura aqui muito bonita, viu? É, sim. Muito obrigado, viu? Muito Nada. obrigado. Nada. Queremos iniciar perguntando sobre uma pergunta assim que vai pontuar e o senhor fique livre para falar o que Deus destinou ao seu coração, a mensagem bíblica, como for, mas o que é que o senhor diria que de fato é a frieza espiritual? Como ela se instala na vida de alguém que antes já foi intenso com Deus, mas hoje já está mais frio? Esse tema me chama muita atenção, né? Eduarda, Luísa, isso me chama muita atenção porque realmente faz parte, né, do contexto, da nossa realidade, né? Quando nós decidimos caminhar com Cristo, essa é uma estratégia do mal, né? Nos tirar esse fervor, nos tirar esse ânimo, né? E não tem a ver somente com personalidade, perfil, né? Instinto, não, não. Isso, de fato, se nós não tivermos cuidado, pode nos entristecer muito. E a frieza, ela é um estado onde o nosso espírito vivencia, né? Às vezes as pessoas se frustram e pensam que a frieza foi por causa de uma grande dor, foi por causa, né, de uma angústia, ou então uma luta que se levantou, mas muitas vezes a frieza se instala em uma certa estabilidade espiritual, né? Grandes vitórias que recebemos e às vezes a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo em paz e acaba vivenciando isso. E a frieza, esse estado espiritual da frieza, ele geralmente é consequência, né,
de algumas situações. Então, quando alguém está ali frio, está passando por alguma situação, mas o que deixou de fazer provavelmente esfriou, né? A frieza está relacionada diretamente com aquilo que é aquecido, com o fogo, né? Então, imagine que se a gente pegar uma brasa que está no meio do fogo e separá-la, provavelmente ela vai se apagar, né? Então, o caminho não é outro. Está aquecido, está fervoroso ali, né? O livro de Apocalipse, capítulo 3, está registrado, né? A igreja de Sardes, vai ser dito para eles, vocês não são nem frio nem quente, vocês são morno. E a frieza é exatamente esse processo de esfriamento. É como se tivesse assim, quem está frio mesmo, ou já deixou Jesus, eu não quero mais nada. Mas a ação do mal é deixar você assim, nesse processo de esfriar. Não, eu não estou frio, não, mas também não estou quente. Tá Pronto, morno. aí Da essa indecisão. mornidão, exatamente. E esse é o perigo, né? Esse é o grande perigo. Então, a frieza, para mim, na perspectiva, é um estágio. É um estágio, mas eu concordo com você, como você diz, é um estágio momentâneo, né? Deus cria os caminhos para nos tirar desta mornidão, para aquecer o nosso coração. É dessa forma. Irmão Anderson, e você já viveu algum período de frieza espiritual? Como foi esse processo e o que te despertou de novo? Muito interessante. Já, né? Na minha adolescência, no início da minha juventude, dentro da caminhada cristã, nós geramos muita expectativa, né? Projetos, sonhos, ações. E aí, no meio desses processos, das frustrações, você precisa ter muito cuidado. Esses dias eu estava lembrando um amigo, o pastor Eliabe, ele disse uma coisa interessante, uma certa vez. Ele disse assim, quando o diabo não nos destrói, ele nos distrai. Eita! E a Forte. distração, ela nos tira do objetivo de Deus. E a distração, ela acaba provocando o crente, o jovem, né, a seguir um caminho de esquecer das bases fundamentais, né? Nosso irmão Fred, a quem ajudamos ali no departamento de jovens, ele traz uma perspectiva muito interessante. Ele diz, olha, existe uma base. A base, meu amigo, ela sempre será a mesma. É oração, é a leitura da palavra, é o fortalecimento da sua fé, você está ali envolvido com a igreja, o reino. Então, a distração acaba nos dando até justificativas plausíveis, não é porque eu trabalho muito, eu estudo muito, e a frieza, ela vai por esse caminho. E eu passei por situações assim, às vezes ser muito envolvido com outra coisa que é até legítimo, na perspectiva de estudo, na perspectiva de cuidar da família, porém, o nosso espírito, a nossa alma precisa ser alimentada. Né? Nosso corpo, hoje, nós fazemos parte dessa geração que cuida do corpo como nunca, da imagem, do cuidado, e o nosso espírito também precisa desse cuidado. Né? Quando eu paro para olhar para a Bíblia, digo, Senhor, o último livro da Bíblia, né? A última inspiração, o livro do Apocalipse. Deus, por meio de João, começa a falar às igrejas. Se dirigir às igrejas, dizendo assim, olha, de tudo isso que eu escrevi, de Gênesis até antes do livro de Apocalipse ali, o penúltimo livro, inspiração profunda, mas eu vou deixar aqui algumas cartas para as igrejas. Né? E aí aquelas cartas são assim, um detalhamento da realidade da igreja. A igreja está consolidada, a igreja já foi levantada, Deus levantou os ministros, pastores, mas aí Cristo, por meio do seu Espírito, começa a escrever. Diz, olha, eu preciso passar algumas orientações para vocês, para que quando vocês estiverem nesse estágio e nessa consolidação, não se esqueçam disso. E aí o capítulo 2 de Apocalipse, que leva essa base, o Espírito Santo repreende a igreja, uma igreja assim, né? De certa forma, uma igreja atuante, a igreja de Éfeso, e ele vai ser muito específico, vai dizer, lembra-te de onde tu caíste e arrepende-te, e faz as primeiras obras, ou volta ao primeiro amor, senão eu virei de ti rapidamente e removerei o teu candelabro, o seu lugar, se não te arrependeres. Em outras versões, lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Então, muitas vezes, a distração, no meu caso foi, né, com a sua pergunta, você olha para um lado e começa a deixar de alimentar. Então, é natural que você vá definhando e daqui a pouco você fica, meu Deus, eu orava mais, eu lia mais, eu te amava mais. E aí a igreja atuante de Éfeso foi repreendida por Deus dizendo assim, olha, está faltando alguma coisa. E é justamente a frieza, ela vai nos tirando algo, ela vai preenchendo o que deveria ser preenchido com fervor, com ânimo, com alegria. E eu dou glória a Deus, porque Deus ele tem os seus caminhos de volta, como foi comigo, né? O caminho de fortalecimento, o caminho de reacender essa chama.
a brasa que estava separada volta para perto ali da fogueira Do fogo. para poder se aquecer. E assim comigo, graças a Deus, Deus levantou amigos, né? Repreensões, fortalecimento, ministrações, a gente vai fazendo esse caminho de volta. E esse é o segredo, né? De repente você que está acompanhando aqui pode estar passando por isso. E Deus com certeza está usando este caminho para te trazer de volta. Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. E isso me chama assim muita atenção. Eu fico pensando, Senhor, a tua igreja, a igreja de Éfeso, é uma igreja assim, olha, extraordinária. Né? Uma igreja, quando a gente olha para a Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse, é uma igreja que realmente Deus assim não tem o que falar. Mas ele vai na essência, ele vai no âmago. Ele está dizendo assim, olha, para quem está vendo de fora, não está vendo o que eu vejo. E é exatamente isso. Às vezes nós estamos envolvidos. Nós estamos dentro, mas não como antes. Tipo assim, não, eu estou aqui para cumprir. Eu estou aqui porque eu tenho que... Não. Como obrigação. Deus não quer isso. Deus quer que façamos. Nosso pastor Reinaldo, estava com ele, inclusive agora ele diz assim, Anderson, para Deus não é só fazer. Que para mim sempre foi, não, fazer para Deus, farei para Deus. Eu disse, pastor, agora não entendi, não. Para Deus não é fazer, não é só fazer. É estar disponível para fazer. Porque a disposição fala do nosso coração. Isso. Fazer, talvez se eu ver, vocês me veem fazendo, vocês vão dizer, olha, irmão, onde trabalha, faz. Deus não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado se você está com o coração disponível para fazer. Que na hora que ele chamar, se você está disponível, então Deus vê exatamente a essência, né? Veja, a profundidade. Então a frieza ela vai se instalando aí. Não, basta parecer que é bom para Deus, não. Ele olhou para a igreja dele e disse, olha, ao anjo do Senhor, lembra-te. Procure pensar onde é que foi que isso começou a se instalar no coração. E é exatamente isso. Foi a porta de entrada. Pronto. Onde foi que começou, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Lembra-te, né? E o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Eu creio tanto na ação e no poder do Espírito Santo que enquanto você está assistindo esse conteúdo, você está aqui, Deus vai lhe fazer lembrar, olha, foi nesse momento. Aleluia. Nesse momento foi onde começou. Você vai voltar, lembra-te, arrepende-te, volta, faz o caminho de volta, pronto, e agora segue. E aí o Espírito Santo de Deus, ele está todo o tempo disponível para isso, né? Para nos levantar. E o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Ele olha para tudo, como você falou aí da igreja de Éfeso. É uma igreja que parecia perfeita, mas ela tinha suas falhas. E Deus vê todas as falhas o tempo todo. E sobre a questão da distração também, eu estava pensando aqui quando você estava falando, que é importante que a gente tenha a consciência que a distração, para ela sair da nossa vida, ela precisa de treino. É um treino, a gente tem que parar, observar o que foi que me levou a isso, o que é que está me fazendo me distanciar, o que é que está me levando a essa frieza. E adotar práticas para afastar essa frieza e essa distração que está querendo entrar na nossa vida. Perfeito. Né? Através do que você disse, da oração, da leitura, da entrega, do jejum, da entrega mesmo, da gente olhar para Deus e dizer o que é que eu estou fazendo de errado aqui, o que é que eu preciso fazer para mudar isso. Que cabe a nós também. É uma decisão. É uma decisão. Não, você foi muito assertivo em falar isso, porque a Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, eu fico pensando, Senhor, como é que os teus homens e mulheres de Deus, né, se posicionavam, né, caminhavam? E aí essa disciplina espiritual, ela nos mantém acesos. Né? Aí eu fico olhando assim, Senhor, mas Daniel, né, tá certo que ele, no contexto dele ali, antes de ir à Babilônia, né, um jovem, uma família, né, no contexto real, que conhece a ti, mas você vai pro meio da Babilônia, como é que é isso? Como é que Daniel tem esse destaque todo? A disciplina espiritual. A Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Aí talvez você diga assim, não, Anderson, mas é a distração, não sou nem eu, é o TDA, o TDAH, talvez alguém diga nisso, né, no contexto educacional. Meu amigo, bota o alarme. Meu príncipe Josué, quando dá 12h30, aí o alarme toca aqui, oração. Eu posso estar onde for. Porque o alarme me ajuda a manter a disciplina. Porque você está distraído ali, até fazendo coisas responsáveis. Aí, às vezes, eu estou em casa, na hora do almoço, aí o alarme toca. Eu disse, papai, é a oração. Aí eu disse, vamos orar. Ele disse, eu não, a oração é sua. Eu digo, meu filho, é para você orar comigo. Ele brincando, né? Mas isso ajuda. Então, a disciplina espiritual. Como ter essa disciplina espiritual? É uma decisão. É uma decisão. Não, Senhor, eu vou ler, eu vou parar e ler.
E Daniel 3 vezes ao dia. Eu fico pensando, Senhor, por que 3 vezes ao dia? Como? Mas aí a Bíblia vai nos mostrar que ele tinha tanta responsabilidade, que ele precisava estar ali diante de Deus. E todas as vezes que nós vamos na fonte, nós nos alimentamos para vencer as batalhas. Nos alimentamos para vencer a batalha. Então, como? Disciplina. Disciplina espiritual. É ler. É parar e ler mesmo. Não, irmãos, mas The Chosen me ajuda e tal. Você pode até utilizar para compreender. Mas tem que ler. Mas é aqui, você tem que parar. Não é alguém colocando na sua boca, não. É você pegando a colher e colocando. Senhor, Buscando a fonte. Senhor, eu não entendi nada. Não, pode ler de novo. Espírito Santo, me ajuda aqui. Não. E você vai se alimentando. Quando você começa a deixar de comer, o seu corpo vai... O espírito é do mesmo jeito. Eu não sou o melhor, não. Se eu deixar de comer, o nosso presidente, pastor Martim, ele nos orienta enquanto líderes e ministros, né? Ali ele orienta, olha, a disciplina, a vida devocional, ela é insubstituível. Você pode ter a coisa mais importante para fazer, mas sua vida devocional, se não tiver, é só barulho. E a gente tem tanta disciplina para todas as outras coisas da nossa vida. Você falou aí sobre o cuidado com o corpo dessa geração. Eu me coloco nesse lugar. Eu gosto de cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde. Então, por que não Perfeito. eu não colocar essa disciplina que eu já coloco na minha saúde, no Glória meu a corpo, Deus. na disciplina espiritual? Perfeito. E assim eu faço. Não vai ser todo dia que eu vou estar com vontade de parar, de ler. Perfeito. E vai ter dia que eu vou ler e não vou entender. E o que é que eu faço? No meu caso, eu antes de fazer a minha leitura da Bíblia, eu peço, Deus, me ajuda aqui a entender essa palavra. Mostra o que é que o Senhor quer me fazer aprender com isso que eu vou ler agora. Só basta falar isso. Não entendeu? Não tem problema. Usa ferramentas, como o senhor estava falando aqui. Usa alarme, usa chat GPT. Não usa chat GPT para trabalho? Não usa chat GPT para diversão? Usa também para pedir para uma explicação sobre uma coisa que você não entendeu da palavra? Não tem problema. As ferramentas são para isso. Não é verdade? Eu gosto muito, né, desse entendimento, dessa compreensão, né? O mundo corporativo, né, essa geração que a gente vive, e aí, olha, vá para academia mesmo sem querer, faça essa. Pronto. Então, a alma e o espírito é nesse caminho, né? Peraí, rapaz, eu não tô com vontade, não precisa de ter vontade. Não é sobre motivação, é sobre a disciplina. Perfeito. Então, esse caminho nos traz fervor, é esse caminho. E enquanto o senhor falava disso, eu me lembrava daquela passagem bíblica que recentemente até ministrei sobre ela, que é sobre a dracma perdida, né? E no mundo de frieza espiritual, você afirma para os demais que você está muito bem. Só que só quem perdeu uma dracma de um colar de 10 entende que não está. Então, talvez você aí de casa seja essa pessoa, né? Tá muito bem no trabalho, recebendo honras e méritos. Em casa, seu filho diz que você é o melhor pai, a melhor mãe. Em qualquer lugar. Mas dentro de você, você sabe que você já não foi como um dia você devia estar sendo. E o estágio da regressão, de voltar, às vezes mexe com o nosso ego. Exatamente. Né? Às vezes a gente assim, não vou perder tempo. Eu sei quem eu sou, aí eu lhe digo, você sabe quem você foi. Mas o nosso Deus nos convida hoje para a gente dizer assim, Jesus, eu vou fazer o caminho de volta. Mas Glória eu quero a que Deus. dessa vez o Senhor esteja comigo 100% e eu possa entender onde foi que eu caí, para que eu não venha cair de novo. Então, que você que está assistindo aí do outro lado, tenha em mente, como diz na palavra do Senhor, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda, quando a gente está assistindo uma partida de futebol, tem 45 minutos. Então, que vem acréscimo. Ou seja, primeiro, os 45 minutos é a palavra, é o jogo, é tudo. O que vem depois que é o acréscimo. Então, porque a gente está invertendo, vivendo do acréscimo, não dos 45 Exatamente. minutos. Então, o convite do Espírito Santo de Deus para a sua vida hoje não perca essa oportunidade de voltar ao primeiro amor e entender onde foi que você caiu, para que só assim você possa seguir novamente. E sabendo disso, irmão, na sua visão, qual é o personagem ou história bíblica que representa bem o que é frieza espiritual e o que essa história nos ensina sobre o caminho de volta? Muito bem. Ouvindo você falar, né, sobre entender isso, né? Existem muitos personagens que nós percebemos essa situação de
estar em um estágio da vida, né? E dentro desse estágio mudar de postura. Mas o personagem Davi me chama muita atenção, né? Porque a frieza, ela lhe conduz ao pecado. Porque a frieza, ela vai... Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite, né? Como você disse agora, Eduarda. Talvez você que esteja assistindo esteja pensando assim, eu não sou como era antes, né? E às vezes nós vivemos de um saudosismo. Eu escuto muito isso às pessoas, né? Irmãos, mas olhe, na minha época eu orava mais, eu lia mais a Bíblia. Aí eu disse, meu irmão, mas por que antes e não agora? O que aconteceu, né? Porque acaba colocando culpa no contexto, na situação. Então, Deus não quer que a gente viva desse saudosismo, né? Eu era mais crente. O texto bíblico vai dizer, Provérbios, que a luz, a vereda do crente, né? O caminho do cristão, a vereda do crente é como a luz da aurora. Então, tá tudo escuro. A luz da aurora vai brilhando, a noite está terminando e o dia está começando, então vai brilhando, até ser dia perfeito, né? Então a Bíblia está dizendo que a nossa caminhada, a vereda do justo, é como a luz da aurora. É para ir crescendo e não diminuindo. Aleluia. Deus quer nos levar mais profundo, esse é o caminho. Não tem como. Deus sempre tem mais. Glória a Deus, sempre tem mais. Montes, mas eu já vivi tantas experiências. Meu irmão, Deus sempre tem mais. Muito mais. Se nós nos disponibilizarmos, irmão, assim, quando topar ele faz como Enoque. Enoque, vem pra cá. Recordo. Já terminou. Enoque, você andou tanto comigo que não tem mais sentido para você aí. Então, se eu e você estamos aqui é porque tem mais. E tem mais para Deus fazer em nós e através de nós. Então, essa frieza, ela com certeza, talvez você esteja sentindo isso, olha, não é mais a mesma coisa. Pronto, então tá na hora de você voltar. De você olhar para trás e pensar. E o texto bíblico é interessante. De Apocalipse 2, ele vai dizer que volta a praticar, né? O texto, deixa eu ser mais específico aqui, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Então, por que não voltar? Aquilo que você, né, fazia como antes, por que não voltar? Então, Davi, que era o exemplo que eu estava dando, existem vários outros exemplos, mas Davi, quando ele tropeça, naquele contexto da vida dele, o que a gente vai perceber? Davi, ele está no auge, está no ápice, né? Da promessa de Deus na sua vida. Então, o texto é muito claro quando ele começa dizendo assim, e no período que os reis iam para as guerras, então o texto vai dizendo assim, no período que os reis eram para estar lá, Davi estava aqui. Uhum. Então, vamos pensar no coração de Davi. O que ele estava... Não precisa eu ir. Tá tudo bem. Eu ia antes, mas não precisa mais não. Né? O capitão da guerra está lá, a gente vai vencer, eu estou aqui, eu estou desfrutando. Não, pelo horário, provavelmente ali foi aquele, depois do sono, aquele descanso. Então, existe muitas vezes uma frieza no sentido de dizer assim, não, está muito estável, está tudo muito bem. Esse é o perigo. E pronto, exatamente, né? Não é só aquele momento que você está lá embaixo, não. Às vezes você está lá embaixo e está buscando se levantar. Mas é aquele momento que você está lá muito lá em cima também, né? Não, está tudo bem, está tudo em paz. Não, meu irmão, aí tenha muito cuidado com isso. E Davi estava nesse contexto, nesse ambiente, não fui para a guerra, era para estar na guerra, estou aqui e pronto. E de repente, nesse ambiente, ele olha e acaba tropeçando, e aí é um abismo chamando o outro, né? É de ladeira abaixo. Então o negócio foi tão sério que nós não estamos falando de alguém que não conhecia Deus. Davi conhecia Deus profundamente. O Espírito Santo de Deus se apropriava de Davi de maneira tremenda desde a sua adolescência. Não era alguém que não conhecia Deus, não conhecia a sua palavra, não. Era alguém realmente muito profundo. Porém, no meio desse processo, ele também se atrapalha. Era para ele estar na guerra e estar lá na frente, não foi. Era para ele estar nas suas disciplinas, nas suas práticas ali, e ele acabou, né, tropeçando. Achou que já tinha feito. Não, já está tudo, não, já cheguei no meu ápice, está tudo bem. E esse é o perigo, né? Alguém me disse uma certa vez, tenha cuidado com os pontos altos e os pontos baixos também. Não é só pensando que está lá em cima, por que a gente vê tanta gente, homens e mulheres de Deus, que nós nunca imaginávamos que tropeçariam? Por quê? Porque do lado de fora estava tudo bem. Eu pergunto, para um súdito de Davi, para as pessoas que estavam ao redor dele, estava tudo bem, mas lá dentro... É exatamente isso, né? A graça de Deus está sobre nós, mas nós precisamos nos lembrar disso. E aí, graças a Deus, a misericórdia de Deus também foi sobre Davi, mas o que ele teve que fazer? Que é o nosso encontro aqui, né? E eu desejo provocar em você, que o Espírito Santo provoque em você. Qual é a reação que você vai ter depois de entender que você precisa dessa mudança?
E aí Davi, Salmo de número 51, é um salmo profundo. Um salmo profundo. Eu olho para esse salmo, me vejo nele, e eu digo, Senhor, como parar diante do pecado, diante da dor e se levantar, né? E aí não tem outro caminho. Davi começa dizendo, Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. É pedir misericórdia a Deus. O reconhecimento é esse, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu até falava aqui, antes de a gente entrar no ar, desse versículo de Davi, onde ele vai expressar algo para Deus. Ele vai pedir a Deus, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga de mim as minhas transgressões, leva-me completamente à minha iniquidade. Então ele vai reconhecendo, contra ti somente pequei, ele vai buscando, ele vai reconhecendo. E esse é o caminho, né? E ele começa a me pedir, Senhor, me purifica, faz-me ouvir, sentir a alegria da tua presença, mas o versículo 10 me chama a atenção. Davi, no meio dessa dor, desse reconhecimento, dizendo assim, Senhor, eu não quero só te pedir perdão para voltar a fazer de novo, não. Eu quero que seja de coração. Aí ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Aí nós estávamos conversando aqui no contexto. Esse termo criar aqui é o mesmo de Gênesis 1. Gênesis 1, e criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara. Esse bara aqui é o criar do nada, é o criar inédito. Davi está dizendo assim, Senhor, o meu coração que te ama, que te conhece, que te serve, que é usado por ti, ele não presta mais não, porque eu tropecei. Então, me dá um coração novo. Tira esse daí. Aleluia, Né? glória Talvez a você Deus. esteja dizendo assim, olha, Anderson, eu já tentei. Eu já busquei. Eu já fiz de tudo. Porque você está querendo remendar. Você está querendo ajeitar. Mas diante de Deus tem que ser assim, é humilhando si mesmo. Senhor, eu Se fiz. rendendo, né? Senhor, eu não quero esse coração mais, não. Me dá um novo. Davi está dizendo, Senhor, cria um novo do zero. Tira tudo aí. Faz uma limpeza total. Pronto, aí a gente vê. Talvez esse salmo que tem trazido tanto consolo e conforto e graça para muitas vidas, talvez nós não veríamos se Davi não tivesse verdadeiramente se arrependido. Então, é o momento de dizer assim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração novo, puro, renova em mim um espírito correto dentro de mim. Então, Davi é esse personagem, né? Que Deus o trouxe para voltar, fazer este caminho de volta. E é muito lindo de ver e saber que alguém só consegue se arrepender, né? Se de fato entender que está errado. Então, o orgulho, ele está, na minha concepção, ele está totalmente ligado à frieza espiritual, que é quando você se acha autossuficiente. E a vida cristã, ela é pautada em depender. Glória a Deus. Então, se eu estou naquele estágio que eu não dependo mais, eu não oro mais pela provisão, eu não oro mais para sair de casa, eu não oro nem pelo alimento que eu vou comer, eu sou independente. E Não nós precisa de Deus. Não precisa de Deus. Aí dá errado. E se tem uma coisa que as nossas células, elas clamam pela presença de Deus. Aleluia. Então, que você aí na sua casa, você possa se reconhecer na sua pequenez e dizer assim, Senhor, me perdoe. Porque o bom do nosso Pai é que Ele é misericordioso. E Ele diz assim, eu vou estar sempre aqui. Até os nossos pais da terra, às vezes eles ficam meio chateados com a gente, se afastam, mas o nosso Deus não. Ele está sempre ali. Então, que você possa ser alcançado por essa misericórdia que Davi foi alcançado. Porque ele inicia o salmo dizendo assim, tem misericórdia de mim, dizendo assim, eu sou tão pequeno, olha, eu sabia tanto das coisas, mas mesmo assim, Jesus, eu não fiz o certo. Isso acontece com ele, comigo, com nós, mas a gente não vai mais permitir que isso aconteça. Eu já declaro sobre sua vida. Em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Esse podcast está sendo um divisor de águas na sua vida, para que você possa dizer assim, como eu tenho saudade de sentir a presença. Ela é que nos mantém de pé. É ela que nos leva. E que nós sejamos como Davi. Que a gente possa dizer assim, Jesus, o que tiver de mudar, mude. O que tiver de fazer novo, traga, porque eu estou precisando. Você não está querendo, não. Você está precisando. E a partir disso, a vida ela tem um start. E não é o start de quando você passa no concurso, não é o start de quando você casa, é você não tendo nada e você diz assim, eu tenho é tudo. Ou coisa boa, glória a Deus. ou glória a Deus. E é isso que o nosso Deus espera de nós. E nós vamos ter contentamento somente com uma coisa, com a sua presença. Ela é fundamental. Eduardo, você falou uma coisa interessante, né? A presença de Deus. Né? Às vezes, nós precisamos do contraponto para entender, né? Davi foi levantado por Deus como rei, né?
A promessa de Deus se cumpria na vida dele. Antes dele foi levantado outro rei, que era Saul. Ambos conheciam, entendiam, sabiam que era Deus. Às vezes as pessoas dizem, não, porque Saul foi o povo que pediu. O povo pediu, mas foi Deus que deu. levantou. Deus que deu. Qual era a diferença? Aí você falou a palavra, a presença. Davi, quando ele peca, ele estava dizendo assim, você pode tirar até a coroa de mim, pode tirar tudo que eu tenho, agora a presença não tira não. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele sabia, Deus tinha dito, olha, meu amigo, com o pecado eu não negocio. Já Saul não. Saul, ele fazia de tudo para não perder o que ele tinha ganhado de Deus. Mas a presença... Tanto é que Saul é de ladeira abaixo mesmo. No negócio, ele chega a procurar uma necromante. A necromante andou lá, o texto bíblico resista. Ele sabia que o caminho era Samuel. Samuel era quem era o mediador. Recebia de Deus, mas Samuel já tinha morrido. Senão eu vou lá na necromante, que eu vou ouvir a voz de Samuel. E a necromante realmente, que é a ação maligna, simula a voz de Samuel. Então, veja, ele não estava preocupado com a presença de Deus, o projeto de Deus. Está preocupado com a posição dele, a vaidade. Então, o arrependimento é justamente buscando a presença. Senhor, eu posso não ter mais nada, porque eu mesmo me atrapalhei de se queixo o homem e seus próprios pecados, mas a tua presença não abre mão. Então, é exatamente isso. É Deus dizendo assim, valorize o que deve ser valorizado, que é a presença. Saul não valorizou isso. Davi valorizou tanto que ele se arrependeu. E disse, Senhor, tire tudo, mas a presença não. Reconheceu. Glória a Deus. Isso é lindo. O que mais te aquece espiritualmente hoje? E quais práticas te mantêm perto de Deus, mesmo Glória nos a dias Deus. difíceis? Eita, Jesus. Oh, glória! Na caminhada cristã, nós precisamos entender qual é o propósito que Deus nos chamou, né? Durante a nossa vida aqui na Terra, nós precisamos ser despertados por este propósito. O salmista vai declarar que Deus, ele planejou, antes do nosso nascimento, no nascimento, é planejado, é uma ação de Deus. As nossas frustrações, até os nossos traumas, Deus pega tudo isso para convergir para o propósito, né? Aleluia. Como é que as coisas nascem? Como é que... Eu olho para a Bíblia é tremenda. Está lá José, aquela situação toda, complicação, foi vendido, humilhado, acusado de um bocado de coisa sem ser verdade. E aí Faraó é levantado, Deus levanta ele como governador e tudo. Glória a Deus, Deus é glorificado. E chega uma situação, Faraó tem um sonho, e ninguém sabia, e aí José, não vou interpretar aqui. Aí José, olha, Faraó, é o seguinte, o teu sonho aí vai ser 7 anos complicadíssimos, mas tu se prepara para poder ter 7 anos de provisão e tal. E eu te digo mais, coloca alguém experiente, alguém que sabe lidar com isso. Aí Faraó diz, José, é tu. Veja, as dores de José, glória a Deus, glória, as dores de José, o conduz a viver o que Deus tem. Vamos lá, quem é o melhor administrador que vai saber lidar com a escassez? Quem passou pela escassez? José foi vendido. O camarada foi humilhado. Ele sabia o que era ser. Ele conhecia o perfil daquelas pessoas. Ele estava com eles, preso. E quem é um bom administrador que sabe lidar com essa situação e também com o palácio? José era uma autoridade. Então, José percebeu que tudo que ele passou não era nada assim aleatório. Era Deus dizer assim, vou te preparar. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que eu vou te entregar. Aleluia. Você precisa estar pronto. Então, muitas vezes, caminhar no propósito é dizer assim, Senhor, está doendo. Está complicado. Mas eu sei que tem um propósito nisso. Então, quando a gente é despertado, entendendo, Senhor, para que o Senhor me chamou? Quando a gente entende isso, isso nos fortalece. Então, isso nos traz para perto de Deus, porque no meio do sofrimento, Deus vai ressignificando, dizendo assim, fique tranquilo, isso aqui é porque lá na frente você não sabe, você não está lá, mas eu estou, isso vai te preparar. Aí quando você está na circunstância, você vai dizer, meu Deus, o que eu passei foi para esse momento. Glória José a Deus. sofreu o que sofreu, aleluia, glória a Deus. Passou o que passou, para no dia daquela escassez, ele, a sua família e o povo de Deus fosse livrado da morte. Você já imaginou isso? Deus dizer assim, eu conto com você, Eita glória. eu conto com você. Você está pronto? Você entendeu qual é o seu propósito aqui na Terra? Para o que eu planejei você? Eu conto com você. E se você entender isso, o fervor não vai passar.
Porque no meio da dor você vai dizer, existe uma intenção de Deus aqui, existe um propósito. Eu não entendo, eu não compreendo. Então, o que eu aplico a minha vida? Senhor, eu estou debaixo do teu propósito, Deus. Não me deixa, Senhor, perder aqui, me atrapalhar. Não, Senhor, eu estou debaixo do teu propósito. Eu estou debaixo da tua direção. Então, isso me faz, mesmo em meia dor, disciplina espiritual, ler a palavra, né? Esses dias cansado, meu Deus, complicado, Senhor, e agora? Meu amigo, o dia tem 24 horas para todo mundo. Acorda mais cedo, meu amigo. Acorda mais cedo, tem pra onde correr, não. E eu digo mais, se você realmente quer amar o Senhor e que crê em Deus, Ele nos desperta. É dessa forma. Ele nos desperta. Você tá lá cansado, não sei o que, daqui a pouco não consegue mais dormir. Então levanta para orar, que você não vai voltar mais a dormir, não, meu amigo. Deus está lhe despertando para orar. E aí você vai vendo que é Deus mesmo injetando ânimo em você, alegria. Aí você tá num canto e tudo, e Deus usa alguém, usa outra pessoa, e assim, eu tenho que ler a Bíblia mesmo, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. E a gente vai nesse caminho. Hoje eu estava em uma mesa, participando de um casamento, e o nosso pastor estava celebrando, ele disse assim, olha, Anderson, uma criança, no ambiente de casa, é a natureza de Deus se revelando por meio dela. Porque foi Jesus quem disse, não, olha, se você quiser entrar no céu, seja como uma criança. Então, uma criança em casa é Deus se revelando para você, e é verdade. Então, Deus, ele fala de várias formas. Meu pastor, Deus está querendo falar com a gente toda hora. Então, Deus está dizendo assim, eu não quero só que você seja fervoroso, não, eu quero te ajudar a ser fervoroso. Glória a Deus. Olhe para as coisas, eu estou falando com você. Aí você fala, Cristo pode, meu Deus, e pode mesmo. Glória a Deus. Na beira da morte, Cristo pode lhe curar. Aleluia. Está faltando tudo, Cristo pode suprir. Glória Ele a Deus. tem poder, né? Então Deus vai nos fortalecendo. Então o caminho é entender o propósito. Perceber que Deus está falando em todo momento. E não deixar de buscar essas disciplinas. Esse é o caminho que eu tenho lutado e batalhado. No meio das tantas atribuições, para não deixar de viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém que está ouvindo aqui agora, ouvindo, assistindo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, a gente estava conversando sobre isso aqui, a palavra do Senhor, ela atravessa Glória a gerações, Deus. tempos, lugares, fios, Aleluia. mesas, tudo. Então, eu não sei se você vai assistir isso hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 5, mas para quem está se sentindo frio, sem forças, distante, o que você diria para essa pessoa, para ela reacender essa primeira faísca do primeiro amor que a gente estava conversando aqui? Glória a Deus, né? Eu creio que o Espírito Santo de Deus é aquele que usa os seus instrumentos e os seus caminhos para mudar a nossa realidade. E sem dúvida alguma, eu digo isso não porque somos nós, mas é porque Deus, ele age dessa forma. Se você que está nos assistindo aqui entende que esta mensagem é para o seu coração, a direção de Deus para você mudar esta realidade, é a direção bíblica. Volta. Faz o caminho de volta. Irmão Anderson, mas eu não tem mais jeito. Eu deixei minha família, meu irmão. Essa pessoa que está com você, você vai lá e diz, olha, a partir de agora você não é minha família. Eu estou voltando para minha família. Volta. Irmão Anderson, foi um conflito, uma situação na igreja. Meu irmão, para o que você está fazendo. Pega o telefone, liga para o teu pai, liga para tua mãe, liga para quem for. Volta, faz o caminho de volta. Porque esse é o primeiro processo, arrepender-se, ter consciência. Porque Deus está disposto a te ajudar. Agora. E a ação de Deus, ela se move com você. A fé, ela se move dessa forma. Quando nós fazemos, Deus faz. Não é porque falta poder para ele, não. Porque ele quer ver uma reação. Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Se de repente aquele cego, por exemplo, ou quem fosse, não dissesse nada, não ia ter nada, não. Senhor, mas ele é cego. Aí Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? É óbvio. Não é óbvio, não. É óbvio para quem está assistindo para Jesus, mas para quem está recebendo não é óbvio. Aí eu pergunto, o que você quer? Que você quer continuar nessa situação? Frio, né? Indo para o caminho do inferno? Não, meu irmão. Se levante. Tome uma postura diferente. Faça o caminho de volta, porque com certeza Deus, ele vai fazer em você e através de você o que ele prometeu, porque fiel ele é. Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E existem projetos, existem ações que eu não posso fazer, porque Deus não planejou para mim, mas para você, ele planejou. Então Deus nos traz de volta para o trilho para dizer assim, olha, aquilo que eu lhe prometi, que você ainda não viveu, você está dando volta lá no deserto. A terra prometida que eu lhe prometi, você não chegou lá ainda porque você não entendeu. Você está lá.
Ora tá bem, ora não tá. Deus nos quer uma vida plena, intensa. E que caminho é esse? É o conhecer Deus profundamente. É saber quem é Deus. E como é que eu faço isso? Conhecendo Ele todo dia. Aleluia. Falando com Ele todo dia. Glória a Deus. Eu vou me aproximando dele e Ele vai se revelando. Ele diz assim, olha, eu vou te levar ali. Ali aonde, Senhor? Calma, ande comigo. Aí você vai andando com Ele, aí Ele vai dizendo. Então, Deus tem um grande e maravilhoso projeto para você viver. Para você viver. Para você viver. Para me viver. Glória a Deus. E aí esse caminho de volta vai nos conduzir a esse. Irmão Anderson, isso é bíblico? Eu lhe mostro. Deus preparou um jardim para Adão. E depois trouxe Eva. Deus preparou tudo para eles. E lá, neste ambiente do jardim, eles tropeçaram e pecaram. E se afastaram deste caminho. E aí, na cruz, Cristo nos traz de volta a este caminho. Por que nós buscamos o renovo de Deus? O renovo, fazer de novo, é o caminho de volta. Lá era o caminho pleno. Conversa todos os dias. Final da tarde, vamos conversar. Vamos desfrutar. Pronto, Deus quer nos levar para esse lugar. Do desfrutar da sua presença. Então, o caminho de fervor é volta para este caminho. Porque Deus quer se revelar todos os dias, toda hora. Aonde você estiver, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas mãos. Você vai andando e vê uma nuvem bonita, vê a criação. Deus está dizendo assim, olha, sou eu fiz isso para você. Né? Você vê um milagre, um testemunho, Deus está se revelando. A sua palavra, ou se a gente olha para Cristo, Deus se revelando. Com que objetivo? Nos trazer de volta. Renovo, fazer de novo. Este é o caminho de Deus para nós. E eu acho lindo, assim, enquanto o senhor estava falando, que eu sempre costumo dizer que o céu ele é consequencial. Perfeito. À medida que você faz, ele reage. Glória a Ele Deus. diz, aqueles que me buscarem Glória a verdadeiramente de todo o coração me acharão. Né? Ele diz no Salmo 91, ele inicia assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você só vai descansar na Se sombra habitar lá. se habitar. Se só visitar, não dá Não certo, vai. não. E o bom é porque ele dá oportunidade. Porque na Terra não é assim. Você tem que fazer algo para conquistar de uma maneira, comprar, ter nome. E com Deus não, só basta você decidir. Aleluia. E isso é tão lindo porque ele diz assim, eu estou aqui disponível. Quando a gente tem um problema, a gente tem que marcar uma psicóloga, pagar uma consulta, ter pelo menos um Wi-Fi para marcar. Com Deus não precisa. Onde você estiver, Glória você consegue acessar. Glória a Deus. Então, você que está aí do outro lado, nos escutando, que você tenha essa percepção de entender que é aí onde você está e agora. O nosso Deus é o Deus do agora. Não perca essa oportunidade. Se conecte com o céu e diga assim, eu quero mais que tudo essa presença. E isso é algo que nos move. A gente não consegue viver afastado da presença de Deus, porque a gente fica infrutífero. A gente fica num canto que poderia crescer, mas está em instabilidade. E como o irmão Anderson falou desde o início, o nosso Deus, ele é o Deus do hoje. É muito bom escutar o seu testemunho de 2005, mas é melhor ainda escutar o seu testemunho de hoje. Glória. Porque mostra que você está enxertado na videira. E quem está enxertado na videira tem característica de videira. Então, ele quer isso de mim e de você. Ele quer que as pessoas olhem para você e digam assim, ali vai um homem de Deus. Mas, para isso, você tem que buscar estar perto dele. E que você possa ir na sua casa, através do Espírito Santo, dizer assim, eu quero mais que tudo. Glória a Deus. O nosso primeiro episódio falava sobre isso, sobre verbalizar. Isso. Então, essa é uma continuidade. A partir do momento que você verbaliza, você entende, você identifica e você busca. E um exemplo muito prático, bíblico, sobre isso é a parábola do filho pródigo, né? Porque o pai, como a gente estava falando anteriormente, o pai já sabia que o filho ia voltar. E o filho fez do jeito que achava. Lembrando, ele tinha tudo. Foi a vontade permissiva do Senhor para aquela parábola, né? E em seguida ele volta. E quando ele volta, é assim que Deus faz conosco. Ele já estava te esperando. E não só esperando, já estava com a roupa pronta, o banquete pronto. Então eu já lhe digo que o nosso Deus está em festa, porque eu declaro que você vai voltar. Glória a Deus. Você não vai terminar esse episódio do jeito que você começou. Glória a Deus. Porque tem a ver com o poder, a ação da palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra entre juntas e medula, consegue discernir pensamentos
pensamentos e intenções. Oh, glória. Essa é a palavra do Senhor. Então, quando você terminar assim esse podcast, você vai dizer, oh, glória a Deus. Aleluia. A minha alma, ela anseia, na palavra diz assim, a minha alma anseia mais que a coça pelas águas. E o nosso espírito, ele diz assim, eu quero estar perto. Porque senão não tem sentido. E isso é tudo, eu não sei você, mas assim, eu acho que esse lugar que a gente tá vai transbordar. Porque eu Glória a estou sentindo uma Deus. presença tão grande Glória a de Deus, Deus. que ela nos preenche e ela nos completa, né, não, Luísa? Sim. Você estava falando aí do exemplo da corça, e esses dias apareceu para mim a história da corça, que eu não conhecia. Por que que a corça anseia pelas águas? E eu achei Glória a tão Deus. interessante, porque eu não tinha parado para entender essa história. E apareceu esse vídeo para mim na internet, dizendo que a corça, ela exala um odor, que os predadores sentem esse odor e se aproximam e caçam e matam a corça. E a corça fica buscando a água, porque a água retira esse odor que Aleluia. o predador sente. Então, por que esse Ela precisa. anseio? Ela precisa da água para ela sobreviver. Então, do mesmo jeito que a corça precisa da água para sobreviver, a gente precisa de Deus para sobreviver. Então, que a gente anseie por essa presença Glória de a Deus. Deus. A corça, quando ela vai estar nesse estágio e precisa, né, passar por um lugar onde ela sabe que ali os predadores estão ali, porque o cheiro já está exalado e ela tem que escolher. Se eu ficar, eu vou morrer, mas se eu não chegar na água, eu vou morrer. Então ela atravessa aqueles vales onde está cheio de predadores, mas eu atravesso porque eu preciso chegar lá. Então muitas vezes a gente está na luta, na batalha, sem forças, mas a gente corre o risco de dizer assim, não, eu posso até morrer aqui, mas eu vou chegar lá, né? Então ela vai nesse... E aí o salmista vai trazer essa semelhança, essa comparação, para que eu e você entenda essa busca, né? E como disse Luísa, como disse Eduarda, a postura, nós precisamos, né? Lucas 15 vai dizer lá, tá? Tem uma dracma perdida. Alguém foi procurar. Quem perdeu foi procurar. A ovelha estava perdida, né? E o pastor foi... Mas o filho não. O filho ninguém foi procurar. Até ele tomar a consciência e voltar. A decisão. O pai poderia ter ido. Não, ele já sabe. Você sabe. Você conhece. E Deus está lhe dando esta oportunidade, este encontro, para você voltar para ele. Deus fala, Deus cria a situação. E é você que decide. A dracma é um objeto inanimado. A ovelha é um animal, né? Mas não tem racionalidade. O filho pródigo, não. Ele sabia o que estava passando. E aí ele disse, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E é essa postura. Muitas vezes, capítulo 3 de Apocalipse, que é a continuidade, né, de Cristo, por meio do seu Espírito, ele usando João, falando com as igrejas, ele vai dizer assim, olha, eu tenho contra ti porque tu não é nem quente nem frio. Se tu fosse quente, amém. Se fosse frio, mas tu é morno. E a frieza é exatamente esse estágio. Então, de repente, você está dizendo assim, não, tá tudo bem, tá tudo... Não, você sabe que não está. Quem perdeu sabe. Pronto. Então, se você sabe, você precisa voltar. E Deus está lhe dando essa oportunidade de você voltar para os braços do Pai. E Ele está te esperando. Glória a Deus. Glória Ele está a te Deus. aguardando. Aleluia. Aleluia. Nós agradecemos a sua presença aqui. Estamos Amém. muito felizes por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. Glória a E Deus. nós só iremos receber os testemunhos. Né? Em nome de E como eu Jesus. sempre digo, a gente é responsável só por lançar. Glória E a a Deus. gente vai se alegrar, porque é sinal que o reino, todo dia ele está fazendo maravilhas. Glória a Deus. A novidade de vida, alcançando almas, curando, libertando, trazendo renovo. E nós estamos prontos para escutar do povo e viver também. Né? Glória a Deus. E a gente queria saber se para encerrar o senhor podia fazer uma oração. Amém. Né, para que essa pessoa que esteja em casa tenha ali realmente sentir tudo que o Espírito Santo quer que ela sinta, de acordo com a sua vida e perspectiva, porque nosso Deus, ele é tão grande na sua maestria que ele consegue se adequar a cada necessidade. Sim. É uma única palavra, mas cada pessoa que vai escutar vai estar passando Glória por a uma Deus. situação e vai dizer assim, aquilo ali foi para mim. É. E é o próprio Deus ministrando. Então, o irmão Anderson vai orar agora, e Amém. onde você estiver. Se você não puder fechar os olhos, não tem problema. Amém. Renda o seu coração agora, nesse momento, para que você possa receber essa oração, essa conversa Glória a com o nosso Deus. Deus e nosso Pai. Vamos orar, né? Vamos apresentar ao Senhor a sua vida, as nossas vidas. Porque, como disse Luísa, Eduardo, de fato, Deus está à disposição. Não é que ele não tem muita coisa para fazer, muitas atribuições. Ele está dizendo assim, eu te amo tanto, eu quero tanto você perto de mim, que eu estou aqui disposto
a te ajudar. Então, onde você estiver, nós queremos apresentar a Deus. De repente, agora você está dizendo, olha, eu quero voltar para Jesus, eu quero ver uma vida Glória. diferente. Em nome de Jesus, nós vamos orar por você e Deus completará a obra na sua vida, né? A Bíblia é muito clara, Filipenses vai registrar que a boa obra Deus aperfeiçoa. E o caminho de volta é um caminho de aperfeiçoamento de Deus. Então vamos orar. Amém. Amado Deus, eu te louvo, ó Pai, por este encontro, Senhor, tão especial, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida das tuas servas, Senhor, Luiz, Eduarda, este projeto. Pai, que tem abençoado vidas, que tem sido, Senhor, testemunho, que tem sido, Pai, um instrumento teu aqui na terra. Pai, na autoridade do teu nome, Jesus, nós queremos te apresentar aqueles que estão, Senhor, sendo alcançados por este conteúdo, Jesus, agora, em nome de Jesus, que eles possam sentir a tua presença, a alegria da salvação. Aqueles que estão te confessando agora, Senhor, arrependidos, fazendo o caminho de volta, Pai, levanta-os, fortalece-os, assim como fizeste com aquele filho pródigo, Senhor. Pai, entrega, Senhor, as sandálias, o anel, prepara, Senhor, uma festa, Senhor, de renovo, de alegria. Deus, e renova as promessas sobre eles. Tu és o Pai amoroso que está esperando. Espírito Santo de Deus, aquele que não tem força, aquele que já tentou, aquele que declarou, olha, eu não consigo, não sei como, Pai, é este. Este, Senhor, alcança agora na autoridade do teu nome. Jesus, restaura as famílias, Senhor. Restaura o amor, Senhor, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, Senhor, pelo pai, pela mãe. Deus, o renovo da comunhão, Senhor, em família, com a igreja, Jesus, Senhor, os traumas que foram criados, Senhor, as lacunas, as trincheiras. Jesus, traz paz, traz mudança. Senhor, traz, Pai querido, Senhor, a alegria novamente. Ó Deus, usa, Senhor, este caminho para mudar a realidade. Pai, eu te louvo pela fé, Senhor, pelas respostas, pela tua ação, Senhor, pelos testemunhos. Pai, desperta os propósitos, desperta o propósito daqueles que estão, Senhor, ouvindo sendo alcançados, para a glória do teu nome, Pai. É isso que eu te peço, em comunhão com os irmãos aqui, Senhor, e te agradeço e faço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós agradecemos que você esteve conosco, escutou, foi agraciado aí pela santa presença de Deus, que você possa curtir e encaminhar aí para todo aquele que você sabe que precisa. E se você não sabe quem encaminhar, você manda logo para tudinho. Porque Jesus se encarrega de Glória fazer a com que aquela Deus. pessoa se desperte e escute essa mensagem. Até a próxima.